Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para não sei qual mensagem da quarentena. Sempre quando eu vou preparar uma mensagem, eu faço a conta lá no calendário. Dessa vez eu não fiz. Essa deve ser a 24ª ou 25ª mensagem da maior série da nossa história como igreja aqui em Piracicaba. Mais de 5 meses sem os nossos encontros presenciais. Como eu já disse inúmeras vezes, é sempre bom a gente dizer isso. Nós não imaginávamos isso, não pensávamos isso. Quando nós paramos os cultos presenciais, as pessoas mais pessimistas do nosso grupo de liderança pensavam assim: olha, a gente vai parar por um mês, aí voltamos. Aí tinha gente que dizia assim, quando nós fizemos o nosso último culto no dia 15 de março, talvez a gente volte em maio. Mas o pessoal que dizia assim, talvez a gente volte em maio, a gente dizia, acho que não. Enfim, estamos quase chegando no fim do ano. As perspectivas agora começam a ficar um pouco melhores, mas começam a ficar um pouco melhores comparadas com o que a gente já viveu. Mas ainda temos um bom caminho pela frente, então pedimos que você tenha paciência e aproveite esse momento que nós temos para conversarmos através dessas ferramentas que Deus tem dado para nós. Nós esperamos voltar em breve, mas simplesmente não sabemos dizer quando esse breve será. Inclusive, hoje eu quero falar um pouco mais nessa perspectiva, a perspectiva do caos. Porque essa é uma palavra que eu acho que define muito bem essa época de pandemia. Especificamente, inclusive, a semana que nós encerramos. Vamos combinar, gente? Aconteceu tanta coisa nessa semana que acabou, que o caos tomou conta do caos. A gente olha para o nosso país e pensa assim, bom, não pode piorar. E aí vem a semana seguinte e a gente diz, piorou, mas agora não pode piorar. Aí vem a outra semana e a gente pensa, piorou, mas não pode piorar. Pessoal, parem de dizer isso. Porque no nosso país, a gente toda semana descobre que o fundo do poço tem porão. Então não se assustem a respeito do caos que vai se instalando num país que tem a audácia, em que algumas pessoas têm a audácia de chamar uma menina de 10 anos, vítima de estupro, de assassina. E eu nem vou entrar nos outros detalhes, já falei isso um pouco na live da semana passada, e é o que eu tinha a dizer e vamos continuar. A questão é, o caos tem um problema. O caos vem sem avisar. E talvez esse seja o maior problema do caos. A gente não sabe quando ele vai bater na porta da casa da gente. Ou pior, a gente não sabe quando ele simplesmente vai arrombar a porta da nossa casa. Eu conheço, inclusive, pessoas que várias vezes diziam isso. Olha, eu tenho muito medo quando as coisas estão indo muito bem. Porque quando as coisas estão indo muito bem, olha, é um convite para piorar. E aí a gente está vivendo essa época pensando assim, meu Deus do céu, que coisa louca é esse tempo angustiante que nós estamos vivendo. O caos vem sem avisar, não manda recado, não dá aviso prévio e desestrutura absolutamente tudo. A bem da verdade, talvez isso não deveria nos assustar tanto quando pensamos na perspectiva bíblica do caos. Porque qualquer cristão que tenha tentado começar a ler a Bíblia já teve a experiência de dar de cara com um começo que não é lá muito agradável, porque quando a gente vai para o começo da Bíblia, lá em Gênesis 1, versículo 1, a partir do versículo 1 e no versículo 2 também, está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E até aqui, uma informação elementar para quem é cristão, o conceito de que há um Deus e que há um Deus criador. No princípio, a Bíblia não vai dizer quando é esse princípio, ela apenas diz,
no princípio Deus criou os céus e a terra. É a informação de que o mundo como nós o conhecemos foi criado por Deus. Nenhuma crise até aqui. E aí vem o versículo 2. E essa terra era, ou segundo algumas traduções estava, mas isso não importa nesse momento, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E aí você já começa a notar que há uma coisa estranha aqui, que estudiosos bíblicos reconhecem como sendo o caos instalado. Mas espera aí, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas ao mesmo tempo havia caos, porque a terra era sem forma e vazia, e havia trevas que cobriam a face do abismo. Como assim? A Bíblia começa aparentemente com o caos já instalado. Pense nessa coisa louca. E mais, não há uma explicação do porquê disso. A informação está ali, está jogada ali, como quem diz, é assim e ponto final. E por causa disso, inclusive, algumas teorias loucas foram sendo elaboradas para explicar essa bagunça. Uma das mais loucas é a de que o mundo era tudo corretinho, tudo legal, tudo organizado, e aí o diabo, quando caiu do céu com os anjos, eles caíram como meteoros e bagunçaram tudo. Que eu acho que é uma explicação que dá um roteiro muito interessante para uma trilogia. Podemos pensar na trilogia A Queda do Demo, parte 1, 2 e 3, mas que não tem, isso é importante, respaldo bíblico. E a gente fica nesse momento de conjectura. O caos está ali, mas por que o caos está ali? E aí, se você se detém apenas a esse ponto da Bíblia, você começa a notar que talvez o caos domine todas as coisas, é inevitável lidar com ele, e ele vai dar todas as respostas possíveis e imagináveis, ou então a vida vai ser uma sequência absurda de coisas que vão acontecendo sem nenhuma resposta e sem nenhum sentido. E se essa for a realidade, então nós estamos diante de uma grande possibilidade de um desespero, de um mundo sem causa e efeito, em que o caos domina e tudo é assim, e para nós sobra apenas ficar desesperado, ou ansioso, ou temeroso, paralisando a vida, diante da perspectiva de que sim, as coisas vão piorar, e aqueles que torcem pelo quanto pior melhor, vão vencer no final. A não ser que você olhe para a parte final do versículo 2 de Gênesis 1. Porque a segunda parte do versículo 2 de Gênesis 1 traz uma informação importante. Sim, havia caos, havia bagunça, as coisas estavam aparentemente fora do lugar, mas veja essa informação bíblica. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa informação é importante porque ela nos dá a noção de que mesmo no caos, Deus está presente. Deus está ali. Você pode inclusive não conseguir enxergá-lo no meio do caos. Mas o fato de nós não conseguirmos enxergar algo no meio do caos não é a definição de que aquela coisa simplesmente não está ali. É apenas a definição de que nós, pelas nossas limitações, não conseguimos enxergar. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E a palavra hebraica para o Espírito pairando é a mesma palavra usada para uma galinha que está chocando seus ovos. Há uma perspectiva da eclosão da vida em qualquer momento. É aquele instante que poeticamente o autor bíblico está dizendo: toda vez que aparentemente o caos está reinando, você precisa tirar os seus olhos do caos e olhar para o Espírito de Deus pairando por
por cima de todo esse caos, de toda essa bagunça, na iminência do que Deus vai fazer a partir do caos. Porque o caos nunca deu e nunca dará a palavra final a respeito de qualquer coisa. Porque a palavra final a respeito de qualquer situação da vida vem da boca de Deus, vem da ação de Deus e vem da graça de Deus. E então, depois de dar essa informação de que o Espírito de Deus está ali, de que Deus está presente no caos, vem o versículo 3 em que disse Deus. Aí Deus vem com a sua palavra e a Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Disse Deus: haja luz e houve luz. Essa informação para nós é muito importante, porque nós estamos aqui desse texto diante de algo maravilhoso acontecendo, que em algumas vezes eu já falei aqui em nossa igreja. Gênesis 1, versículo 3, é a primeira demonstração clara da presença de Jesus como Senhor da história em toda a Bíblia. Disse Deus: haja luz. A primeira coisa efetiva que acontece para dar ordem ao caos é o surgimento, a revelação da luz. Eu espero que você tenha uma certa familiaridade bíblica para já ter feito uma conexão, mas se você não tem essa familiaridade, eu gostaria de dizer para você que no Evangelho de João, um texto escrito muito tempo depois, lá no Novo Testamento, numa outra parte da Bíblia, em João capítulo 8, versículo 12, está escrito assim, e esse é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia caos. Aparentemente o caos mandava, o caos dominava. Aparentemente quem ditava as regras do jogo era o caos. Aparentemente quem estava sentado no trono do universo era o caos. O que é uma grande mentira, porque em todo momento o Espírito de Deus estava pairando por sobre a face das águas e Deus disse: haja luz e houve luz. A luz foi revelada. E aí, milênios depois, muito tempo depois, Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse conceito é interessante, porque há uma coisa que nós precisamos reconhecer como cristãos que nós somos. Que o pior caos mesmo, não é aquele que nos cerca, é aquele que nos consome aqui dentro. E quando nós lutamos apenas contra o caos externo, sem lutar contra o caos do nosso coração, nós estamos entrando numa luta que simplesmente nós não vamos vencer. E seres humanos, nessa pandemia, talvez estejam vivendo muito disso. Às vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, por que as pessoas estão se separando mais, falando em casamento, na pandemia? Porque simplesmente agora o caos também externo tornou mais insuportável o caos interno. E agora a pessoa vivia apenas com o caos aqui, mas aqui a sensação aqui fora era de uma certa normalidade. Agora caos fora e caos dentro ninguém suporta, e aí você vai rompendo com todas as coisas que já estavam ruins. E agora o caos externo revela. Então o que nós fazemos? Vamos rompendo? Não! A solução do Evangelho é: trabalhe o seu coração com a única possibilidade bíblica do seu coração ser verdadeiramente transformado. Se você colocar a calma, a tranquilidade no seu coração nas coisas, você vai viver um medo constante. Se você colocar a sua esperança e a sua vida em Jesus, você vai ter uma segurança que você simplesmente não vai encontrar em lugar nenhum. Na semana passada, eu participei do encontro do Restore, promovido pela Atos 29,
com o pastor Tiago Cavaco. O pastor Tiago Cavaco é pastor lá em Lisboa, lá em Portugal, e ele disse algo muito interessante. Ele disse: olha, às vezes nós cristãos vivemos nesse mundo achando que o problema, o caos está fora, nos lugares, e aí nós demonizamos lugares, aquelas coisas todas. Mas olhe para o texto de Gênesis. Adão e Eva viviam no paraíso, e quando eles pecaram, o paraíso não se tornou o lugar errado para eles, mas eles se tornaram as pessoas erradas para o paraíso. Tanto é que Deus, ao invés de destruir o paraíso, os expulsa de lá. Então o problema está aqui, dentro do nosso coração. É por isso que nós precisamos confiar na obra de Jesus, na vida de Jesus. Por isso que nós precisamos confessar que Jesus viveu a vida que agrada a Deus em nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou, e a nossa esperança de uma vida com Deus agora está nele. Ele é a luz, nós não somos a luz. Embora a sociedade tente várias vezes dizer: você é, você é, você é, você é, e você consegue, a Bíblia diz: Deus, apenas Deus é o único que pode dizer com todas as poucas letras: eu sou, é Deus. Jesus pode dizer isso. Nós simplesmente existimos, se existimos, a partir dele. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a única solução para o caos que verdadeiramente importa é Cristo. O caos está logo no começo da Bíblia. E conforme você vai virando as páginas, eu quero dizer para você, tem muito caos aqui dentro. Se você gosta de desgraça, a Bíblia é um bom livro para você. Bom mesmo. Porque aqui você tem de tudo. Você tem de assassinato, sei lá, corrupção. Você tem adultério aqui, tem adultério aqui. Aqui o pessoal... Naquela época o pessoal era terrível. Gente, como naquela época o pessoal pecava. Você vai lendo umas histórias aqui, tem um pessoal, o pessoal da Bíblia não tem limites. Não tem limites. Então você tem caos no começo da Bíblia, você tem caos em praticamente todas as páginas da Bíblia, conforme você vai lendo as histórias. Mas há uma coisa interessante, que é uma promessa de Deus para nós. No fim não tem caos. No fim, tem Jesus reinando com o povo dele para sempre. Então, sim, tem caos no começo da Bíblia. Sim, tem caos em praticamente toda a história da Bíblia. Mas, no final, tem ordem. O estabelecimento de uma ordem eterna, que jamais terá fim. No fim, a ordem colocada por Jesus em nosso coração transbordará de uma tal forma que o caos, se muito, será apenas uma lembrança. Embora eu acho que o caos tem como futuro reservado para ele um caos tão grande que nem uma lembrança ele será. Então, para você que acha que a pandemia está definindo tudo, lembre-se que a pandemia é uma parte ínfima de um caos do qual nós nem teremos noção e notícia quando compreendemos, talvez já, o senhorio de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus e as oportunidades que o caos traz. Porque olhe para as pessoas, olhe para as situações. A igreja de Jesus tem hoje, no meio do caos, como o Espírito pairando sobre as águas, uma oportunidade missional talvez jamais vista em toda a história. O que nós precisamos? Nós precisamos assumir o nosso papel de vivermos como mensageiros desse Cristo que existe desde sempre e reinará para sempre. Que Deus os abençoe.